Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez juntos para mais um vídeo. Lembrando a você que ainda não está inscrito, vai lá no YouTube, nosso canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, ative as notificações e todo domingo você vai estar recebendo um vídeo novo, sempre falando da Bíblia de uma maneira simples para que as pessoas possam entender, ok? Nosso intuito não é nenhum intuito teológico, nós não estamos fazendo nada disso, apenas fazendo com que a Bíblia não seja uma caixa de surpresas onde as pessoas não entendam aquilo que está escrito, né? Procuramos fazer da maneira mais simples para que todos possam entender. Eu começo falando com vocês, perguntando sobre zona de conforto. Acho que todo mundo já ouviu essa expressão. Ela nos aflige em diversos setores da sociedade, sobretudo no trabalho. Mas também nos aflige na nossa vida cristã. É isso mesmo. Quando passamos a viver no automático e achamos que temos que ficar quietos, que sempre foi assim, caímos nas armadilhas da mesmice. Hoje nós vamos ver o 21º capítulo do livro de Lucas. E com ele iniciamos uma história de muita reflexão, a história da viúva pobre. Jesus encontrava-se em Jerusalém, no templo. Ele estava numa área chamada Átrio das Mulheres. Esse átrio havia várias caixas para doações. Em uma dessas caixas, uma viúva lança duas pequenas moedas. Essas moedas eram chamadas de lepton, em algumas traduções de lepta ou lepto, e era uma moeda que era a menos valiosa que circulava na Palestina naqueles tempos. Todo o dinheiro dessa mulher se resumia nessas duas moedas. Em contraste com os demais que estavam fazendo doações de sobras, essa mulher claramente foi a que mais ofertou. Olha que interessante. Como cristãos, né, na nossa aplicação pessoal, devemos estar atentos à nossa zona de conforto. Não estou falando somente de doações em dinheiro, mas a doações de tempo e talento. Muitos estão sentados sobre os seus dons e nada doam ou doam o mínimo possível para a obra de Deus. Faça como a viúva, seja proativo em suas ações. Nas igrejas existem pessoas que falam vários idiomas e nada fazem para as obras missionárias. Nas igrejas existem pessoas que tocam vários instrumentos e não tocam nenhum dentro da igreja. E às vezes vão participar de sarau, de serenata, enfim, de outras coisas mais. Mas como a igreja é um negócio que não paga, ou às vezes toca música que não é do seu gosto, ele simplesmente senta em cima dos seus dons. Às vezes aprendeu a tocar, inclusive, dentro da igreja. Bom, a partir do versículo 5, Jesus fala sobre o futuro. Acontece que o Senhor fala de dois tempos futuros. O primeiro está relacionado sobre a cidade de Jerusalém e ocorreria alguns anos mais adiante. E o outro em tempos mais distantes, tá? Existia em Jerusalém um templo muito bonito. Esse templo não era da época de Salomão, tá? O Salomão foi destruído pelos caldeus no início do século 6 a.C. O templo em questão foi construído por Esdras, depois foi reformado por Herodes o Grande, que nós já falamos aqui algumas vezes. Era uma estrutura muito imponente, muito bonita, que causou grande admiração por todos que estavam ali, inclusive dos discípulos de Jesus, ok? Entretanto, Jesus predisse que aquele templo seria destruído. Essa destruição ocorreu, como nós vimos nas semanas anteriores, no ano 70 da nossa era, certo? Jesus não
deixou seus discípulos despreparados para o que viria a ocorrer. Ele advertiu eles sobre os falsos messias, que está lá no versículo 8. Se você não leu, por favor, leia o capítulo 21. Sobre os desastres naturais também e as perseguições. Contudo, lhe assegurou que ficassem firmes, pois estaria com eles. No versículo 11 desse capítulo, eu vou ler para você o que diz lá. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Ora, existe um monte de líderes por aí afirmando que, por exemplo, que o coronavírus é uma praga apocalíptica, certo? Apesar de Jesus ter falado sobre o que aconteceria no futuro, Cristo não falou especificamente da pandemia do Covid-19. Nesse contexto que Jesus falou, ele estava falando para os seus discípulos sobre aquilo que iria acontecer com eles nos próximos anos. Não estava falando da nossa era. Então, evidentemente que muitos outros fatos nos mostram que as profecias estão se cumprindo, mas podemos ser levianos se nós associarmos o que não foi falado por Jesus sobre pandemia. Outras pandemias já existiram, outras coisas terríveis já aconteceram durante séculos e séculos. Se você não teve a oportunidade de ler um pouquinho sobre a Idade Média, você vai ficar horrorizado com as coisas que aconteceram na Idade Média. E não é porque nós estamos vivendo uma pandemia que as pessoas vão associar isso ao que Jesus falou no versículo 11. Porque o que Jesus falou no versículo 11 foi especificamente para Jerusalém, que iria acontecer nos próximos anos, e aconteceu no ano 70, ok? Deus nos dá inteligência para vencermos as atrocidades, as diversidades. Deus nos dá inteligência para vencer as intempéries, pois Ele nos ama. Então, se tem um monte de gente falando besteira porque não está lendo a Bíblia ou então não está interpretando-a da maneira correta. Esse capítulo, quando Jesus fala, ele faz em 2 tempos. O primeiro tempo, ele está falando para aquelas pessoas. E o versículo 11 está contido nesse período, ok? Muitas perseguições que Jesus previu foram relatadas pelo próprio Lucas no livro de Atos. Nós vamos ver o livro de Atos mais para frente, se você continuar nos acompanhando, você vai ver que Lucas fala de várias perseguições que foram sofridas pelos discípulos, que foi Jesus que falou lá com eles no passado. Tá? Então, o que Jesus disse a eles aconteceu. Nesse mesmo sermão, Jesus então passa a falar sobre os tempos mais longínquos. Como eu disse anteriormente, ele fala sobre o seu retorno. Aí sim, esse fato está registrado a partir do versículo 25, ok? Um acontecimento que será precedido de sinais que farão muitos ficarem perplexos. Jesus retornará à terra numa nuvem com poder e grande glória para reinar com esplendor. Quando essas coisas excelsas começarem, Jesus assegura que estaria próxima à sua redenção. Versículo 28. Jesus então conta uma parábola. Os judeus gostavam muito de parábola. Confesso a você que eu também gosto. Ele fala que quando as folhas começavam a brotar das árvores, era sinal de que o verão se aproximava. Do mesmo modo, os sinais dos quais Jesus falou nos mostrarão que o seu reino está próximo. Jesus recomenda que fiquemos vigilantes. Embora tenha se passado em torno de 2000 anos, sua verdade permanece. Precisamos vigiar e estarmos espiritualmente preparados. Não permita que a sua mente e o seu espírito fiquem ociosos, achando que temos que viver em descuido. As coisas vão acontecendo e você vai achando... eu, quando era menino, escutava assim que não chegaríamos no ano 2000. Então, aí você chega no ano 2000, eu me lembro que no ano 2000 as igrejas encheram, né?
Várias igrejas foram aumentadas porque as pessoas começaram a ficar com medo. Aí passa o ano 2000 e as pessoas começam a ficar mais tranquilas. Não permita que a sua mente faça isso. Porque aquilo que Jesus disse, ele não deixou data. Ele só deixou avisos. Ok? Temos que vigiar e orar. Versículo 36. A oração e a vigília são o combustível dos cristãos até que venha o final dos tempos e possamos estar em pé na presença do Mestre. Os últimos dias de Jesus, ele ficou em Jerusalém, ensinando. À noite ele acampava lá no Monte das Oliveiras, local esse que foi o cenário da sua traição por parte de Judas e pela sua prisão. Nós vamos ver mais adiante. Meus amigos, mesmo tendo muitas aflições nesse mundo, temos duas promessas maravilhosas que nos ajudarão. A primeira delas está lá em Mateus 28:20, que diz assim: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, né? Se você fizer um retrospecto da sua vida, você vai imaginar, poxa vida, quantos problemas eu tive, quantas dificuldades na escola, quantas dificuldades eu tive no dia a dia, sofri bullying, apanhei, fiquei desempregado, sei lá o que aconteceu com você, mas você está vivo porque todos os dias Jesus está com você. A outra promessa, ele diz lá em Apocalipse 21:4. Ele vai nos resgatar. Olha só, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha que coisa interessante. Você estará protegido por Jesus Cristo, ok? Pense nisso. Bom dia para você, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida.